Como medir o volume de úteros grandes ou com miomas subserosos? A medição do volume uterino pelo ultrassom pode fornecer informações cruciais sobre condições que afetam o útero, ajudando na avaliação, no diagnóstico e no monitoramento da resposta ao tratamento. A relevância dessa informação pode variar dependendo da condição clínica avaliada. Por exemplo, na avaliação de miomas uterinos, o volume uterino é uma das formas de monitorar a evolução e ajuda o ginecologista a tomar a melhor decisão terapêutica. Na avaliação da síndrome dos ovários policísticos, embora esta seja primariamente uma desordem ovariana, alterações no volume uterino também foram observadas em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. O tratamento com agentes hormonais, como os usados na terapia de reposição hormonal, TRH, ou em tratamentos para endometriose, frequentemente resulta em alterações no volume uterino. A ultrassonografia é uma ferramenta não invasiva que permite monitorar essas mudanças e ajustar o tratamento conforme necessário. Além disso, o volume uterino estimado pela ultrassonografia pode ser relevante na avaliação de malformações uterinas em contextos de reprodução assistida, entre outros. Alguns equipamentos, com transdutores volumétricos, oferecem a alternativa de cálculo automático ou quase automático do volume uterino, mas essa não é a regra nos serviços de imagem e isso não será abordado neste vídeo. A técnica básica para medir o volume uterino pelo ultrassom, seja por via suprapúbica ou endovaginal, é obter seus diâmetros longitudinal, transversal e anteroposterior, em centímetros, e multiplicar pela constante da elipsoide, que é 0,523. Assim, teremos o volume uterino em centímetros cúbicos. Aqui cabem duas dicas. 1. Não faça essas medidas com a tela dividida. Use a tela toda para tentar colocar os limites do órgão dentro do campo de visão. Com a tela dividida, há uma tendência em subestimar o eixo longo do órgão. E isso vale não só para o útero, mas também para rins, testículos e lobos tireoidianos. 2. O diâmetro anteroposterior deve ser obtido na mesma imagem onde está o eixo longitudinal. Na grande maioria das mulheres, isso é feito de maneira rápida e fácil. A medida tem relativa precisão e é altamente reprodutível, com elevada concordância intra- e interobservadores. Entretanto, esse método tem suas limitações, uma vez que o órgão não é uma elipse perfeita. Isso se torna particularmente problemático quando o útero está muito fletido sobre seu colo, quando é muito irregular, principalmente devido a leiomiomas subserosos que alteram significativamente seus contornos externos, quando há uma desproporção muito grande entre corpo e colo, ou quando suas dimensões superam o campo de visão do transdutor, ou ainda, quando há nódulos com calcificações grandes, atenuando o feixe sonoro e impedindo a visualização de seus limites. O objetivo deste vídeo é destacar alguns problemas técnicos que podemos encontrar, propor soluções e alertar sobre as limitações do método em casos extremos, que felizmente são raros. A limitação mais comum é o útero muito fletido sobre seu colo, seja um útero muito antefletido ou retrofletido. Cabe aqui um parêntese, relembrando os conceitos de versão e flexão do útero. Versão é o ângulo formado entre o maior eixo do útero inteiro, corpo e colo, sobre o eixo da vagina. E flexão é o ângulo formado entre o corpo uterino e o colo uterino. A maioria das mulheres tem o útero antevertido e levemente antefletido, mas isso pode variar bastante. Algumas mulheres têm o útero retrofletido e retrovertido, e existem casos em que o útero é antefletido e retrovertido, ou vice-versa. A melhor alternativa quando o útero é fortemente fletido é medir separadamente o corpo e o colo uterino e somar as medidas. Essa soma será o eixo longitudinal. Alguns equipamentos permitem traçar uma curva, respeitando a angulação do útero de forma muito próxima. Isso funciona muito bem. As demais medidas raramente são um problema. No entanto, por vezes encontramos um leiomioma subseroso, com pouco ou nenhum componente intramural, classificação FIGO 6 e 7, respectivamente. Nesse caso, deve-se avaliar visualmente o órgão antes de decidir se o nódulo, ou os nódulos, devem ou não ser incluídos nas medidas para cálculo do volume. Se o útero for globoso e os nódulos não interferirem demais nessas medidas, a sugestão é incluir os nódulos nas medidas. Se, por outro lado, o útero for estreito e a inclusão do mioma interferir muito em apenas um dos diâmetros, a sugestão é não incluir os nódulos subserosos,
cujo volume deverá ser calculado à parte. Se foi tomada a decisão de não incluir os nódulos subserosos nas medidas do útero, isso deve ser claramente explicitado no laudo, de preferência logo após a informação do volume uterino. Uma sugestão de frase é: para o cálculo do volume uterino, não foram consideradas as dimensões dos nódulos subserosos, ou do nódulo subseroso, se for um só. É importante verificar se a paciente já tem um exame anterior e tentar fazer as medidas da mesma forma que foi feita no exame anterior, tornando os exames mais comparativos para o acompanhamento clínico pelo ginecologista. Úteros muito grandes, que não cabem no campo visual do transdutor endocavitário, devem ser abordados pela via suprapúbica. O cálculo do volume costuma ser mais reprodutível se feito por essa via. Em casos muito difíceis, onde o útero é grande demais para o campo de visão dos transdutores, especialmente aqueles com múltiplos nódulos coalescentes, onde até o número de nódulos é duvidoso, a reprodutibilidade do ultrassom é menor e, às vezes, tanto para o cálculo do volume quanto para a definição dos nódulos, a ressonância magnética pode ser uma alternativa melhor que o ultrassom. Embora seja raro, nos dias de hoje, encontrar um útero que tenha atingido tamanhos tão grandes, já me deparei com massas pélvicas sólidas enormes, que abaulavam visualmente o abdômen, com um tamanho que superava o de um útero no final da gestação. Em tais casos, torna-se impossível avaliar seu volume com um mínimo de precisão. Nessas situações, descrevi a imagem como uma massa de aspecto sólido ocupando a maior parte da cavidade abdominal e pélvica, rechaçando os demais órgãos, etc., sem calcular o volume. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e útil para você. Se gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos futuros vídeos. Seu engajamento é muito importante para nós. Comente suas experiências, dúvidas ou sugestões abaixo, e compartilhe este vídeo com colegas e amigos interessados no tema. A sua participação ajuda a enriquecer nossa comunidade e a disseminar conhecimento valioso para todos. Muito obrigado pelo seu apoio. Um forte abraço e até a próxima!